Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15, dizendo: completou-se o tempo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e pedimos agora a Tua intervenção, o Teu fluir, o Teu agir, o Teu falar. A cada mente, a cada coração, seja traduzida a Tua palavra como vida. Palavra de vida para a nossa vida e cada vida. Nossa oração para a Tua glória, e em nome de Jesus. Amém. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa foi a primeira pregação de Jesus, logo após João Batista ter saído de cena, pois fora preso depois de cumprimento de um ministério de pregação, cujo conteúdo da pregação foi exatamente o mesmo, uma mensagem de arrependimento. Jesus dá continuidade à pregação de João Batista. Primeira pregação de Jesus, o ministério de Jesus, foi uma chamada ao arrependimento mediante a verdade do reino de Deus, que já com ele tinha chegado e chegará na sua plenitude na sua segunda volta. Por isso a mensagem do Evangelho é uma mensagem que chama ao arrependimento. A palavra arrependimento é muito recorrente no Novo Testamento. Ela aparece pelo menos 34 vezes. E você sabe que tem esse sentido de você estar indo num caminho, em determinado momento você percebe que está no caminho errado, alguma coisa te mostra isso, você então dá meia volta. Você diz: eu tinha certeza que eu estava no caminho certo, era aquilo que os meus sentidos me mostravam, mas agora, mediante a esse entendimento, mediante a essa verdade, mediante a esse fato, eu me dou conta que estou no caminho errado e que eu preciso dar meia volta. Essa é a ideia do arrependimento. É alguém que está andando em um caminho e de repente se percebe num caminho errado e então se volta. Se volta para onde? Se volta para Deus. Eu inclusive pensava que estava andando com Deus, mas não estava. Estava andando nos meus próprios caminhos. Agora reconheço isso. E me volto para aquele que pode me guiar no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da luz, no caminho da vida. Esse é o sentido neotestamentário de arrependimento. E Jesus vai dizer, a mensagem de Jesus não apenas foi uma chamada ao arrependimento, mas um anúncio de uma boa notícia, porque ele não apenas diz arrependei-vos, mas ele também diz crede no Evangelho. Ou seja, acredite nas boas notícias de Deus. Ou seja, não basta eu entender-me num caminho errado, mas eu preciso crer que quem me salva, não só do meu caminho errado, mas das coisas que já fiz de errado, é Deus, por meio de Jesus, na sua cruz. Então não é uma questão assim, eu me arrependo que eu estou nesse caminho, agora eu me angustio, o que eu preciso fazer para pagar essas coisas que eu fiz, e quanto que eu preciso pagar, e aí você cai no caminho da religião,
que é exatamente isso, tentar compensar as coisas erradas por agora, coisas certas que se tenta fazer para Deus, e a gente nunca sabe se já está aqui, se não está aqui, te vive no inferno. A boa notícia é essa: quem resolveu a conta foi Jesus naquela cruz. Essa é a boa notícia. Então se arrependa do caminho errado, mas saiba que quem comprou a passagem para o caminho da vida foi Cristo naquela cruz, porque Deus ama você. Deus veio aqui a essa terra por tua causa, por nossa causa, e o pagamento que não podíamos pagar foi pago naquela cruz cruenta por meio do sangue do seu Filho. Para aquilo que não podíamos pagar, recebêssemos pela sua graça. Então a salvação é de graça, não porque vale a pouco, mas porque nenhum de nós podíamos pagar. Deus decidiu, resolveu pagar por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Agora, outros irmãos veem um outro sentido ainda nessa questão do arrependimento, porque observam a palavra que dá a tradução arrependimento para nós, que é a palavra do grego metanoia, onde meta significa ir além, e noia vem de nous, que tem o sentido de entendimento, mente. Então arrependimento se dá quando há um ir além na mente, naquilo que eu antigamente pensava ser o certo, ser o que é a vida, os meus valores, a minha visão de mundo. Eu tinha uma cabeça antes, mas de repente Deus decidiu derramar luz sobre a minha mente, e aí a mente se expandiu, e eu vi além. E a partir dessa expansão, dessa nova realidade que eu vi, a partir daquilo que Deus me mostrou, eu então não apenas percebo as coisas que eu estava fazendo de errado, e preciso parar de fazer então, para o meu próprio bem, não para satisfazer necessariamente a Deus, mas para o meu próprio bem. Mas vejo também as coisas de bom que eu poderia estar fazendo, não só para o bem de outros, mas também para o meu próprio bem, mas que não estou fazendo. Então arrepender-se não significa apenas deixar de fazer o mal que se está fazendo, e agora se percebeu, mas passar a fazer o bem que não se está fazendo. E agora se entendeu, a mente se ampliou. Não sei se você, na sua caminhada com Jesus, você tem essa experiência, ou pode contar dessa experiência. Talvez você diga assim: pastor, eu sei o que é isso. Porque quando eu comecei a andar com Jesus, eu tinha uma cabeça. Mas a partir do momento que eu fui andando com Ele, eu fui ouvindo a sua palavra, a minha cabeça, a minha mente começou a se expandir, o meu entendimento da vida, da realidade do mundo. E aí eu fui percebendo coisas. Puxa, então quer dizer que isso é errado? É. Quer dizer que isso daí, se eu continuar fazendo, eu vou morrer? Vai. Puxa, é mesmo, então chega. Quero outra vida, quero outro caminho. E ao mesmo tempo, tem horas que a gente está andando assim com Jesus e de repente, é isso que o Senhor pensa a respeito desse assunto? É isso que eu penso. Puxa, eu não pensava assim. Então, se o Senhor pensa assim, eu estou deixando de fazer algumas coisas. Pois é. Então, vamos começar a fazer juntos.
Então isso é arrependimento. Eu estou andando com Jesus e à medida que eu vou conhecendo de Jesus, eu vou adentrando na luz. Eu vou enxergando as coisas de acordo com a luz de Deus. E a minha cabeça, a minha mente, a minha visão vai se ampliando. Eu vou sendo confrontado com coisas que me ensinaram desde casa, que fizeram a minha forma de ver o mundo, de pensar. E aí eu vou me convertendo à medida que vou andando com Ele, dizendo sim àquilo que Ele vai revelando para mim. E aí, então, a partir desse novo entendimento, dessa expansão de entendimento, de mente, eu não apenas vou deixando de fazer algumas coisas, mas também vou começando a fazer outras. Não apenas deixando de fazer o mal, que não via ser tão mal assim, e vou começando a fazer outras coisas que antes eu achava completamente desnecessárias. E é por isso que o Paulo vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Porque vamos aprendendo a ver a vida, a família, o mundo, não mais a partir das nossas lentes que nos foram dadas, mas pela luz de Deus. Então a pergunta que eu gostaria de responder hoje com você é: de onde e para onde a nossa mente precisa se ampliar a partir daquilo que Deus revela na sua palavra, a fim de que ela se expanda, então tenhamos mais da mente de Jesus na nossa forma de viver, se expressar, de agir. E eu gostaria de te sugerir pelo menos 4 expansões. 4. Primeira expansão que a Bíblia nos chama é a expansão do ego para o oikos. Ego que significa eu. E oikos que significa casa. Famílias, pessoas que moram comigo. O ego é aquela pessoa que você olha no espelho e diz, sou eu. Aquela pessoa que te mostram na foto e você diz, isso aqui sou eu. Estava mais magrinho nessa época, mas sou eu. É você, o teu ser. E provavelmente a maior razão do teu viver. Você mesmo. A satisfação do ego. Das vontades, dos desejos. E é por isso que se tem alguma coisa e de alguém que Deus precisa te libertar, é de você mesmo. Porque se você pudesse realizar todos os seus desejos e vontades, provavelmente você não estaria mais aqui. Deus te salva de você mesmo. Aí você diz assim, mas pastor, não é lícito, não é legítimo eu cuidar do meu eu e buscar o que é bom para o meu eu. Não, é legítimo. Inclusive, o segundo mandamento se resume em amar o próximo como a você mesmo. Se você não ama você mesmo, se você não cuida de você mesmo, como é que você vai amar o próximo? Então é legítimo cuidar-se de si mesmo, é legítimo. Agora o problema é quando você se ama tanto que não cabe mais ninguém nesse amor. Lembra daquela música? Eu me amo, não consigo mais viver sem mim. O sujeito se auto-ama e só se ama. E aí ele começa a ser egoísta. Ele acha que tudo é para ele. Ele começa a ser egocêntrico. Ele acha que tudo que existe, inclusive as pessoas, inclusive Deus,
existe em função dele. E precisam estar a serviço dele. E fazer a vontade dele, dela. Imagina conviver em casa com uma pessoa assim. Que acha que tudo tem que ser do jeito dele. Porque se não for do jeito dele, na hora dele, da forma dele, vira um barraco. Tem, por exemplo, pessoas que estão casadas, mas vivendo como se ainda fossem solteiros. Vivendo como se dentro da casa só existisse ele, só existisse ela. A questão não é o todo, a questão sou eu. E aí vai querendo viver uma vida. É por isso que tem gente que diz assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou casar. Conheço a história de um rapaz, de uma pessoa que decidiu se não casar, resolveu casar-se com a história, com a carreira, com a disciplina. É melhor do que casar com alguém e não se aperceber casado com esse alguém. Que a partir do momento que você casa com alguém, não pode ser só do teu jeito. Não pode ser só do jeito dela, não pode ser só do jeito dele. Tem que ter um abrir de mão, que nem sempre é fácil. Não é assim: olha, eu faço as pazes com você e entro em acordo com você, desde que sejam aceitas todas as minhas condições. Aí o outro fala assim: oh, mas a gente não pode pelo menos conversar? Pode, contanto que seja no horário que eu possa. E então chega uma hora assim, que se essa pessoa já começou a caminhada com Jesus, chega uma hora que Jesus, por meio do Espírito Santo, fala: oh, amigão, como que é essa história aí? É só do jeito que você quer? E só tem paz se as coisas forem do seu jeito? Que história é essa? E aí Deus começa a falar o coração, e a pessoa pode ter a oportunidade de dar ouvidos, de se quebrantar, de reconhecer, e de falar: não, realmente eu estou sendo uma pessoa extremamente intransigente. Eu estou me tornando uma pessoa extremamente complicada. Eu não sou mais solteiro, agora eu tenho uma esposa. Agora, no caso da mulher, agora eu tenho um esposo. Agora eu tenho filhos, não dá mais para eu ter aquela vida que eu tinha antes. Eu tenho que deixar alguma coisa para ficar com essas crianças. Não posso terceirizar a educação delas. Elas precisam aprender comigo. Então eu vou ter que abrir mão de alguns sonhos, sim. Vou ter que abrir mão de algumas vontades, sim. Não dá mais para viver só para satisfazer o ego. E aí a Bíblia chama para essa conversão, por exemplo, em Malaquias, capítulo 6, diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Não tem só eu no mundo, tem mais gente comigo. A começar de quem está aqui nessa casa. Então tem gente que está andando com Jesus, mas está ainda aqui, ó, só no ego. E Jesus está chamando a uma expansão de entendimento que gera arrependimento e faz a pessoa dar um passo para o oikos,
reconhecer a casa, reconhecer o marido, reconhecer a esposa, reconhecer os filhos, como dignos de alvo de vida também, de tempo, de trabalho, de esforço, de abrir mão. Então, se você já deu esse passo, amém, glória a Deus. Mas se você parar aqui, no oikos, você corre um perigo também de você se tornar um familista, um familiólatra, pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive coisas que Deus não aprova, tendo como desculpa a família. Não, eu estou fazendo isso, mas é por causa da minha família. Será? Será mesmo? E ainda que seja, é legítimo. Por exemplo, uma vez eu vi assim, era um campeonato brasileiro, lá da 3ª ou 4ª divisão, não sei. Mas eu já contei, acho que isso aqui, aconteceu um fato seguinte, já estava assim no final do jogo. Não sei se era a final, uma semifinal. Aí um time foi para o ataque, voltando, já estava no último minuto, o juiz já ia apitar o jogo, acabar com o jogo. E aí o atacante entrou na área e chutou. E a bola passou, o goleiro não ia pegar a bola nunca, mas a bola não entrou no gol. Sabe por quê? Porque o massagista que estava atrás do gol entrou em campo e defendeu a bola. E a bola não entrou. E aí ele pegou e saiu correndo, e o resto do time atrás dele. E aí no vídeo assim, na reportagem, depois apareciam as pessoas comentando, e uma pessoa dizendo assim, vamos parar de hipocrisia, porque tinha um monte de gente condenando a atitude. Aí apareceu um sujeito, vamos parar com essa hipocrisia, porque todo mundo faria a mesma coisa. Ele estava pensando na família dele. Peraí, né, amigão? Se for assim, a população carcerária toda está legitimada. Está desculpada, porque vai lá conversar com a população carcerária, o discurso é sempre o mesmo. Ou eu sou inocente, eu não fiz nada, ou o que eu fiz pensando na minha família. Igual a história que eu conheço de um sujeito que foi assaltar um pedágio, atirou em policial, que provavelmente era um pai de família, e depois escreve, que foi preso, escreve um bilhete lá para a mãe, para não sei quem. Eu fiz isso pensando em vocês. Que história é essa? Que história é essa? E essas histórias aí dos políticos corruptos que desviam milhões, bilhões de milhares de famílias, colocam numa conta particular, inclusive algumas aqui. Eu pensando no futuro da minha família. Que história é essa? Que história é essa? Que história é essa? Por isso que Jesus diz, a gente não entende muitas coisas do que Jesus diz, mas se Jesus diz, tem razão. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Palavras duras, mas que salvam. Salvam. A mim, a você e os nossos filhos, para eles não se tornarem uns arrogantes, que acham que podem tudo, e que o mundo foi feito para eles e para satisfazer as vaidades deles. Não foi. Não foi. Não foi. Então,
A Bíblia, Deus, nos chama para mais uma expansão de entendimento. Não pode parar aqui na polis, na oikos. Tem que dar mais um passo. Tem que ver que não tem só o ego, não tem só a oikos, a casa, tem também a polis. Tem a cidade, onde a gente vive com outras oikos, com outras famílias, com outras casas. Então, por exemplo, essa semana eu estava no ponto, esperando o transporte, aí de repente vem caminhando assim uma senhora de idade, senhora caminhando com dificuldade. Aí ela vê assim um saquinho jogado no chão. Aí sabe o que ela fez? Foi lá com toda a dificuldade dela, agachou, pegou o saquinho e foi caminhando em direção a uma lata de lixo. Aí um senhor, talvez praticamente da mesma idade, fez assim, pegou o saquinho da mão dela e jogou no lixo. Preciso levar um desses velhinhos lá para o Clairúniga. Que pelo amor de Deus. Mas sabe como chama isso? Civismo. Cidadania. Ou, em palavras mais claras, educação. Educação. E consciência de polis. Porque se a cidade, a polis, se tornar um lixão, os ratos da polis, uma hora, entram nas nossas oikos. Ou quando a gente sair da oikos, a gente se encontra com eles. Ou seja, o bem da polis depende do bem da oikos. Mas o bem da oikos também depende do bem da polis. Porque qual que é a mentalidade nossa às vezes? É assim, não, aqui está a minha oikos, eu vou murar, colocar aqui um fio de alta tensão, e na porta eu vou pôr um porteiro armado. Pronto, estamos protegidos. Aí os nossos filhos, um deles levanta a mão assim, papai, a gente não vai mais sair daqui? Vai ter que sair. E quando eles forem lá para a escola, eles vão aprender o quê? Ideologia de gênero? Vão aprender o quê? Vão aprender que religião é só uma questão de opção, cristianismo é só uma? Então percebe como não dá para viver só aqui? Não, se a minha oikos está bem, o que tiver do portão da minha oikos para fora, isso aí, ó. E não é a Bíblia que fala isso, por exemplo, Jeremias 29:7. Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. E que cidade que era essa? Babilônia. Para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade dela será a vossa prosperidade. Orai por ela. Trabalhar em favor dela. Por quê? Porque a prosperidade dela será a vossa. Deus falando. Deus falando. Então não pode parar aqui na oikos. E aí quando a mente se entende isso, se expande,
Aí a gente começa a entender que, puxa, então eu preciso me engajar pelo bem dessa polis. Aí a gente para de jogar lixo na rua. Aí a gente começa a desejar o bem comum. A gente começa a entender a necessidade de observar as normas de convivência. Não tem só eu aqui, não tem só eu e os meus filhos, não tem só eu e meu marido, tem outros. Preciso aprender a viver considerando que tem vizinhos. Tem vizinhos. Não posso ficar jogando sujeira aí para trazer doença para os outros. É consciência. E aí o que acontece? Com o tempo a nossa polis vai ficando bonita. A gente vai cuidando, a gente vai plantando, a gente começa a pensar em maneiras como o povo de Deus, como a gente pode organizar melhor isso daqui para que seja bom para o maior número de pessoas. A gente vai fazendo da polis um jardim. Vai sendo sal, vai sendo luz, vai abençoando. Daqui a pouco a polis está ficando bonita. Está ficando um lugar bom de se viver. Só que, se a gente parar aqui, já caminhamos bastante, né? Porque tem gente, por exemplo, que ainda lá só no ego. Tem outros que já deram um passo, já vieram para oicos. Mas quando a gente vem aqui também para a polis, entende? A gente é chamado a dar um passo a mais, porque se a gente ficar só aqui na polis, a gente começa a ficar, sabe o quê? Orgulhoso. Porque a gente começa a comparar a nossa polis com a polis dos outros. E começa a dizer assim, mas aqui, olha como vive aquele povo. Não é porque eles não têm o nível de desenvolvimento humano que nós temos. Não tem ainda a cultura civilizada que nós adquirimos. A gente começa a ficar xenófobo. Gente que acha que os estrangeiros não deviam estar aqui. A gente, daqui a pouco, a gente está metido. E daqui a pouco a gente está entrando em conflito com outras polis, em nome da nossa polis, porque afinal de contas, America First. Não é? Esse é o caminho. Então Deus nos chama para um passo a mais. Não pode parar na polis. Senão a gente vira nacionalista. Então, ego, oikos, polis. Onde que você está? Porque eu acho engraçado que o maior contingente de livros evangélicos, de pregações evangélicas, e perdão, de orações evangélicas, só fica aqui nos dois, ó. Só aqui. Aí Deus nos chama para polis também. Só que aí a gente começa a ficar muito metido aqui na nossa polis. E aí Deus nos chama para mais uma amplitude de entendimento e nos faz ver que a missão é para o mundo. Que a missão é para todas as nações. Que o desejo dele não é fazer bendita uma família, nem duas, nem três, nem 100, mas todas.
E aí ele nos amplia a visão para o cosmos, que significa mundo. Aí você diz assim, mas pastor, a Bíblia não diz que a gente tem que sair do mundo para não amar o que há no mundo e nem o que há nele. Sim, mas no Novo Testamento há pelo menos 4 sentidos de mundo. De que mundo você está falando? Então, mundo, cosmos, no Novo Testamento pode significar esse sistema rebelado contra Deus. Esse sim tem que sair. Esse realmente não pode amar. O sistema rebelado contra Deus. Mas não tem só esse sentido. Tem também o sentido de mundo como humanidade, a quem o próprio Deus amou. Deus amou o mundo. E deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Tem também o sentido de mundo, planeta. Tem o sentido de mundo, a criação toda, a quem Deus não apenas criou, mas vai redimir. Por exemplo, Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, diz assim: porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele morreu pela humanidade toda. Mas a obra dele reconcilia não só a humanidade com Deus, mas a criação toda. E não sou eu que estou falando não, viu? É Paulo. Porque Paulo em Colossenses 1:20 diz assim: e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, Jesus, reconciliar-se consigo mesmo. Deus. Quem? Eu? Você? Todas as coisas. Todas as coisas. Tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Em Adão, tudo se separou de Deus. O homem, a criação, a natureza. Mas por meio da obra de Jesus na cruz, tudo pode ser de novo por meio de Jesus reconciliado com Ele. Essa é a obra de Jesus. É amplitude. Poxa, pastor, mas se é assim, então está certo esse negócio que tem que cuidar da natureza? Está certo esse negócio de reciclar? Está certo esse negócio de não jogar lixo no rio, de cuidar dos animais? Está certo? Ué, não é criação de Deus? Não foi Deus que quando colocou Adão lá no jardim do Éden, Gênesis 2:15, lhe deu uma ordem para ele cultivar e guardar. Ou seja, pode produzir, pode desfrutar, mas sem destruir. Pode trabalhar, pode produzir, pode cultivar, mas sem danificar. Preservar. Então essa história de desenvolvimento sustentável está
desde Gênesis 2,15. Não é coisa de sociólogo, cientista inteligente, não. É coisa de Moisés recebendo revelação de Deus. E a gente fica assim. Não, está na Bíblia. Agora, o problema é se a gente ficar só aqui. Porque se a gente ficar só aqui, daqui a pouco a gente está adorando o mico-leão dourado. Está louvando as montanhas. Está temendo a natureza. E recai, ou seja, começa, ao invés de cuidar da criação, da natureza, como criação de Deus, servir a criação como se fosse Deus. E recai então sobre nós, Romanos 1,25. Adorar e servir a criatura em lugar do Criador. Aí você diz, então, para onde a gente vai agora? Porque estava aqui no ego. Pro Oikos. Aí não está bom ficar no Oikos, tem que ir para a Polis. Não está bom ficar na Polis. Só na Polis, tem que ir para o Cosmos. Vai para onde agora? Para Deus. Deus. E aí a gente entende que a gente tem que cuidar do ego, mas não é por causa do ego. Tem que cuidar da Oikos, sim, mas não por causa necessariamente somente da Oikos. Tem que cuidar da Polis e do Cosmo, não simplesmente por causa da Polis e do Cosmo, mas por causa de Deus. Ele é a questão. Por quê? Bom, primeiro porque todas as coisas são dele, por ele e para a glória dele. Então, Senhor, o que eu faço com o meu ego, já que a minha vida é tua? Não é o Senhor que existe para servir o meu ego, realizar os meus sonhos. Eu me tornar um diabo que só quer fazer a própria vontade e se colocar no lugar de Deus e fazer de Deus um servo. Senhor, o que eu faço com essas crianças que são tuas? O Senhor só me concedeu agora para eu criá-las para o Senhor. Como é que eu as crio? No temor do Senhor. Como é que eu sou sal da terra e luz do mundo nessa polis? Como é que a gente cumpre a nossa vocação de povo de Deus nesse cosmos? Porque a questão é o Senhor. Nenhuma dessas instâncias podem ser o alvo, porque se elas se tornarem qualquer uma delas o alvo, elas se tornam teus. Deus, mas elas na verdade não são deuses. Se a gente colocar qualquer uma delas no lugar de Deus, se tornam ídolos. Então, primeira coisa, colocar cada coisa no seu lugar e Deus no centro. Ele é a razão. Ele é o que traz vida para cada uma dessas coisas. Ele é o sol da justiça. Ele precisa estar no centro. E as outras coisas na órbita. Porque senão se perde. Se perde e se autodestrói. Porque nada vive fora da bênção e desligado de Deus. Pecado é isso. É essa ruptura daquele que traz vida. Por isso que o salário do pecado é a morte. E segundo, porque a gente sabe que cada uma dessas coisas, ego, oikos, polis, cosmos, só vão experimentar um pouco de céu quando estiverem em Deus. Abraçados por Deus. Guardados por Deus. Dirigidos por Deus. Sem rebelião.
no reino de Deus. Porque onde Deus reina, aí chega o céu. O reino que Jesus pregou. E dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus, o reino do céu está próximo. Arrependei-vos, muda a mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e crede no Evangelho. Então, se você perguntar, onde que é o céu? Céu é o lugar onde Deus reina. Onde Deus reina, pode ser no ego, pode ser na oikos, pode ser na polis, pode ser no cosmos. Aonde Ele reinar, aí vira céu. Porque o céu é céu. Porque o céu é o lugar onde a vontade de Deus é feita. Onde todos ali já estão mais do que convertidos, convencidos. Por favor, Senhor, não seja a minha nem a dele, seja feita a tua vontade. O inferno é o quê? Inferno é o lugar em que não necessariamente as pessoas dizem, seja feita a minha vontade. Pode ser também o lugar onde as pessoas dizem assim, seja feita a tua vontade, Deus. Mas é claro que a tua vontade, no fundo, só pode ser a minha. O problema é que o outro pensa a mesma coisa. E daqui a pouco a gente está brigando aqui. Em nome de Deus. Que tristeza. Lembro de um pastor que ele, toda vez que orar por uma família, ele dizia assim, Senhor, que esse lar seja um cantinho do céu na terra. O que ele estava pedindo, sabendo ou não, era só uma coisa. Deus, que não seja ele o rei, que não seja ela a rainha, nem esses pequenos, os reizinhos, os mimadinhos. Não, Senhor. Para que seja um céu. Reina em nome de Jesus nessa oikos. Porque onde Deus chega e reina, aí vira céu. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus, o reino do céu, não está longe, está próximo. Então eu queria te fazer uma pergunta. O quanto que você, na sua vida, está experimentando de céu ou de inferno? Quanto? Na sua vida, você está experimentando de céu ou de inferno? Seja no ego, na oikos, na polis ou no cosmos. Eu não sei qual é a tua resposta, mas eu queria te dizer uma coisa. O grau de céu que você experimenta na vida é estritamente proporcional ao quanto Deus reina em cada uma dessas instâncias. Ou o quanto eu e você deixamos Ele reinar. Por isso eu quero convidar você a uma oração. Senhor, me ajuda a fazer essa oração.
Mas vem reinar, Senhor, nesse cosmos. Vem reinar, Senhor, por favor, nessa polis. Vem reinar, Senhor, na minha oikos. Eu abro mão para que o Senhor reine. E vem reinar, Senhor, no lugar mais difícil do Senhor reinar. Vem reinar, Senhor, aonde? No meu ego. Porque no seu coração tem um trono. E quem reina é quem você dá o lugar. Por isso façamos essa oração, a oração que resume a oração que Jesus nos ensinou. Vem o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra, onde tem o cosmos, a polis, o oikos e o meu ego. Assim na terra como no céu. Amém.